Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Começo de ano a gente sempre tá naquele ritmo, né, de pensar em metas literárias, coisas que a gente pretende ler ao longo do ano. Não tô com muitas metas pra esse ano, quero me deixar mais livre aí pra ler o que me der na telha no momento, em cada mês de leitura, mas separei 5 clássicos que eu gostaria de ler ao longo de 2022 e vim mostrar pra vocês quais clássicos são esses. Já vão contando aqui pra mim nos comentários se vocês têm metas pra esse ano, se sim, quais são as metas de vocês, qual também a familiaridade de vocês com livros clássicos, se vocês gostam, se vocês ainda não leram. Tem um vídeo aqui no canal com dicas pra quem quer começar a ler clássicos, né, indicando alguns livros, então, que são boas sugestões, na minha opinião, pra quem quer começar. Assim também como tem outro vídeo dando algumas dicas pra quem quer ler clássicos de como fazer essas leituras. Mas eu acho que o mais importante é a gente não ter medo. A gente às vezes pensa, né, que vai ser um bicho de 7 cabeças, que são livros que estão muito acima da gente, que a gente não vai entender, e não é por aí, tá, gente? Livros clássicos, como quaisquer outros livros, são livros escritos por pessoas, para pessoas, sobre pessoas. A única coisa às vezes que vai precisar é um tempinho a mais pra gente poder se adaptar com o livro, entender como ele foi escrito, qual é o ritmo de leitura que a gente vai dedicar ali pra ele. E ter esse olhar, né, de curiosidade em ver o que ele pode oferecer pra gente. Bom, desta minha lista, o único livro que faz parte, né, do século XIX foi o A Inquilina de Whitefell Hall, da Anne Brontë, originalmente publicado em 1848. Ele é considerado um dos precursores da literatura feminista. Embora Anne Brontë tenha tido que assinar o livro quando ela publicou como Acton Bell, todas as irmãs Brontë publicaram os livros assinando como homens, porque, enfim, né, gente, sociedade machista, e era muito improvável, né, mulheres sendo aceitas escrevendo livros naquela época. De qualquer maneira, aqui a gente tem a história de uma viúva que ela se muda para uma nova casa, a casa de Whitefell Hall, com o filho dela, e ela é uma mulher muito diferente das outras ali. Ela desperta muitos burburinhos na região, porque ela tem essa personalidade muito marcante, ela bate de frente com as normas da época, ela se dedica ao ofício de pintora, e mais do que isso, ela ousa ganhar dinheiro vendendo as obras dela, então ela é uma mulher muito diferente das normas da época dela, e é um livro que ele vai questionar também muito a questão de relacionamentos abusivos e tal, por conta do passado que a protagonista tem com o marido dela. A Anne Brontë é a única das irmãs Brontë de quem eu ainda não li nada. Eu amo Jane Eyre, amo Morro dos Ventos Uivantes, mas da Anne eu ainda não li. Além desse eu tenho também Agnes Grey, os dois estão há um tempão aqui na minha estante e eu pretendo ler este aqui pelo menos esse ano. Bom, já indo pro século XX, avançando aí pros anos 1920 mais ou menos, temos Identidade, da Bella Larson, que inclusive foi adaptado recentemente, não sei se como filme ou como série, pela Netflix, mas tá lá disponível. A Netflix agora, né, tá com uma sessão especial de clube de leitura, e aí vão ter, né, vários filmes adaptados de livros, e o filme-livro de estreia aí foi o Identidade. Ele vai retratar, então, né, os anos 1920 nos Estados Unidos, em que nós temos duas mulheres negras de pele clara, então elas podem se passar como mulheres brancas, que se encontram em determinado momento da vida, se separam e vão se reencontrar muitos anos depois, quando as duas estão vivendo situações de vida muito diferentes. Uma delas mora numa comunidade de pessoas negras no Harlem, nos Estados Unidos. Ela se dedica muito a essa comunidade e ela tem uma vida considerada ali uma vida dos sonhos. A outra tá numa situação completamente oposta. Ela tem que se passar como mulher branca, inclusive porque ela é casada com um homem racista, e quando elas se reencontram, né, esse reencontro faz com que ela sinta saudades das origens dela, da própria etnia, da identidade de quem ela é. Esse eu não tenho o livro físico, eu tenho apenas o e-book, que também tá um tempão no meu Kindle, e é um livro que eu tô há um tempão também querendo ler. Avançando aí mais uns 40 anos no tempo, ainda no século XX, mas no final da década de 1960, temos Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Ele é um livro que vai trazer o relacionamento da Lori com Ulisses, que é um professor de filosofia, mas é um livro muito mais voltado para a Lori, e essa busca interna dela, voltada aos próprios desejos, a busca pelo próprio prazer e principalmente a busca pela identidade dela. Esse é o 6º romance da Clarice Lispector. Já li outras obras da autora, é uma autora
autora que eu gosto muito, tanto de contos quanto romances, e tô com boas expectativas em relação a esse também, não só o tema que ela trabalha, mas principalmente a forma como ela trabalha. Pelo que eu vi, ele é um livro que começa com uma vírgula, termina com 2 pontos, que dá essa ideia, né, de algo que veio antes, algo que ainda vai acontecer depois. Enfim, esse trabalho de linguagem que a Clarice Lispector faz muito bem. Bom, já passamos pela Inglaterra do século XIX, pelos Estados Unidos da década de 20 no século 20, pelo Brasil quase anos 70 no século 20 também, e agora a gente continua no século 20, anos 1980, mas vamos para a Colômbia, com Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera. 100 Anos de Solidão foi um dos meus livros favoritos de 2020, um dos livros mais incríveis que eu já li. E esse daqui também é um dos livros mais importantes da carreira do autor. Ele foi escrito após o ano sabático que ele tirou em 84, depois de ter ganhado o Prêmio Nobel. E é um livro que tem como ponto de partida a inspiração no casamento dos próprios pais do Gabriel Garcia Marques. Então esse aqui é uma história de amor, que vai pegar como pano de fundo também a epidemia de cólera, e é também um livro que eu tô muito curiosa pra ler. E aí, por fim, chegando no início do século 21 e agora indo para Portugal, outro livro que eu tô muito curiosa pra ler há um tempão é O Homem Duplicado, do José Saramago. Já li outros livros do autor também que foram incríveis e tenho muita curiosidade pra ler esse daqui. Nesse caso, a gente tem um professor que um dia vendo um filme, ele se percebe como duplicado. O ator do filme é uma cópia dele, alguém igual a ele. E não é um livro de ficção científica pra falar sobre clonagem ou tudo mais. É um livro pra falar da questão da perda de identidade numa sociedade tão individualista como a nossa. Ele ganhou adaptação para os cinemas em 2013, se eu não me engano. É protagonizado pelo Jake Gyllenhaal. Não assisti ao filme porque também eu quero ler o livro primeiro. Contem aqui pra mim o que vocês acharam dessa seleção que eu fiz. Procurei títulos que tanto eu tenho muito interesse de ler, como no fim das contas eu acabei percebendo que eles eram cada um de um país diferente. Não tinha reparado, mas fiquei feliz de ver, né, que eles são de locais diferentes também. Se vocês já leram algum deles, contem pra mim nos comentários quais são as impressões de vocês. Se vocês ainda não leram, tem curiosidade, conta pra mim também quais deles mais chamaram a atenção de vocês. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Muito obrigada por esse engajamento. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.